Bom, boa noite. Boa noite, então, vamos iniciar nossa reunião do Grupo de Estudos em Semiologia e Humanidades Médicas deste mês. E hoje a apresentação será do projeto de Carlos André, do nosso grupo de estudos desde o ano passado, e tem o título de Avaliação da Funcionalidade de Pacientes com Deficiência internados em enfermarias de clínica médica por meio da aplicação da CIF-OMS, uma revisão de escopo. Nesse caso, Carlos, vamos depois fazer digamos assim, quando você for apresentar no ENID, a apresentação será com o título original, tá? Mas aí depois você vai esclarecer por que foi mudado a metodologia, né? Mas o título vai ser aquele. E você pode colocar dessa forma mesmo, né? Colocar uma revisão de escopo e explicar também por que está sendo feita a apresentação com um trabalho com a metodologia da revisão. Bem, então, nós deixamos de fazer o trabalho empírico, né, de campo, e esse trabalho de campo teria sido muito interessante, teria sido, acho que, bastante produtivo em termos de resultados, né, de esclarecimento de algumas questões relacionadas à temática, e não foi possível, então, ao mudar a metodologia para a análise de escopo, né, nós não deixamos de ter uma abordagem poderosa, digamos assim, né, e rigorosa para identificar, avaliar e sintetizar a evidência disponível sobre um determinado tópico de pesquisa. Porque a análise que vai ser feita, ela desempenha esse papel, né, de alta relevância em termos de evidência na pesquisa acadêmica, né, e permite que se obtenha uma visão abrangente e imparcial, por causa da metodologia rigorosa e sistemática, né, sobre esse tema, né, ou seja, a aplicação da CIF na clínica e na pesquisa, no contexto de hospitais universitários. Então, esse tipo de estudo também vai nos ajudar a reunir evidências que são relevantes. Nós vamos selecionar e revisar evidências relevantes e avaliar, assim, qual a contribuição e quais os aspectos mais importantes abordados nos trabalhos selecionados e sintetizar esses resultados de uma forma rigorosa, né, e transparente. Então, nós sabemos que vocês, enquanto graduandos de medicina, vocês podem se deparar, como estão se deparando, com desafios, né, ao lidar com, talvez, uma vasta quantidade de literatura disponível, né, seus respectivos campos de estudo. O Júlio chegou. Olá, Júlio, nós vamos dar continuidade aqui. Eu estava fazendo a introdução da nossa reunião, e vocês devem se sentir um tanto quanto assustados, né, com essa nova metodologia. Bem, depois da apresentação de Carlos, discutiremos desde a formulação do problema de pesquisa, né, e como vai ser o procedimento, né, as estratégias de busca, de seleção, os critérios de elegibilidade, até a forma como será feita a síntese dos resultados dessa busca. Então, sem mais delongas, nós vamos, digamos, agora ficar atentos, né, para a apresentação dele, e depois vamos explorar juntos a metodologia da revisão de escopo que ele propõe, sob minha orientação. Então, Carlos, você pode
iniciar a sua apresentação. Então, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos. O título do meu plano é a avaliação da funcionalidade de pacientes com deficiência internados em enfermarias de clínica médica por meio da aplicação da CIF e OMS, uma revisão de escopo. Aqui está o título em inglês. E a gente começa com a introdução do plano. Bom, a CIF ela foi criada em 2001 pela OMS e atua até hoje como um membro de referência na família das classificações internacionais. Ou seja, ela é usada atualmente no mundo todo, lado a lado com a irmã dela, a CID, a Classificação Internacional de Doenças. Ela vai descrever a funcionalidade e a incapacidade relacionada às condições de saúde. E ela pode ser utilizada em diversos campos da humanidade mesmo. Em campos da educação, do transporte, sociais mesmo. E ela tem diferentes formas de se classificar. Tem diferentes nuances, como as funções e estruturas do corpo, as atividades e participações e os fatores ambientais. São critérios de classificação da CIF. Qualquer pessoa ela pode estar sujeita a ser avaliada pela CIF, porque ela considera que qualquer pessoa está sujeita a uma perda de funcionalidade. E no Brasil existem diversas leis que apoiam e defendem, né, que garantem o uso da CIF no Sistema Único de Saúde e também na saúde complementar, na saúde privada, de planos de saúde. Então, por isso, é importante a gente estudar como a CIF é aplicada atualmente e nos últimos anos no âmbito da saúde. O modelo de estudo vai ser uma revisão bibliográfica de escopo, como eu já disse. Esse modelo de estudo ele visa sintetizar e revisar os dados disponíveis na literatura sobre um tema específico, além de abordar possíveis dados que estejam faltando e lacunas na literatura que existam sobre determinado tema. No caso, o que diferencia a revisão de escopo da revisão sistemática de literatura é que na revisão de escopo não vai ser preciso análises estatísticas, medidas de sumarização e outras análises de avaliação crítica mesmo dos estudos para que ela seja realizada, no caso da revisão de escopo. Como objetivo, a gente tem revisar e sintetizar as evidências científicas disponíveis sobre a aplicação da CIF em pacientes em pessoas com deficiência na prática clínica de pesquisa em hospitais universitários. Então, a gente restringiu a esse cenário dos hospitais universitários. Na pergunta de pesquisa, temos quais as evidências científicas sobre a aplicabilidade clínica e científica da CIF em pessoas com deficiência em hospitais universitários. E como descritores, a gente tem os seguintes aí em inglês. Os seguintes descritores, eles vão ser utilizados na metodologia, né, na busca nas bases de dados, unidos pelo operador booleano AND. As plataformas de busca vão ser PubMed, Scopus, Lilacs, Sinal e Web of Science. Como critérios de inclusão, a gente colocou aqui estudos primários, como o tipo de estudo que vai ser revisado. O cenário, a gente restringiu para hospitais universitários, para que se mantenha até mais fiel ao plano original da pesquisa, que era originalmente no HU. O recorte temporal colocamos do ano 2000 a 2020. Idiomas, vão ser revisados artigos e publicações em português, inglês e espanhol. E o perfil dos pacientes nos trabalhos revisados vai ser de pessoas acima de 18 anos com deficiência física, sensorial e ou intelectual. Como critérios de exclusão, a gente vai ter artigos repetidos, ou seja, artigos que serão encontrados em duas ou mais bases de dados, quando o mesmo artigo é encontrado em duas ou mais bases de dados. Nesse caso, a gente vai excluir o artigo que foi publicado há mais tempo ou que possui o menor número de sujeitos. Estudos que não respondam à pergunta de pesquisa, então a gente vai fazer a triagem, né, dos artigos, dos trabalhos, revisão do título, resumo e, posteriormente, o artigo na íntegra para avaliar se responde ou não à pergunta.
e estudos que não estejam disponíveis na íntegra gratuitamente. Como palavras-chave, a gente tem a CIF, a hospitalização, hospitais universitários e pessoas com deficiência. E aqui, a gente tem o início do meu fluxograma de Prisma, que eu comecei a fazer na busca, né, que, no caso, eu fiz a pesquisa nas bases de dados do PubMed, Lilacs, Web of Science e Scopus, utilizando os descritores. Na Sinal, eu tive um pouco de dificuldade ao mexer na página mesmo, já que eu nunca tive contato com essa base de dados, então ainda estou aprendendo, ainda vou tirar algumas dúvidas. E no fluxograma Prisma ele serve justamente para a gente descrever detalhadamente como foi a identificação dos estudos que a gente selecionou no final da pesquisa. Então, aqui, esses selecionados foram os que foram encontrados com os descritores, sem nenhum tipo de filtro. No caso, o PubMed foram 295, o Lilacs 29, o Web of Science 5 e a Scopus 108. E o passo seguinte, após eu terminar de concluir aqui com a Sinal, vai ser restringir, tirar, né, excluir os artigos pela utilização dos filtros na própria base de dados. Então, vou utilizar filtros de idioma, então artigos que não se encontram em português, espanhol ou inglês vão ser já excluídos, artigos que não se disponibilizem na íntegra também, artigos que não estejam dentro do recorte temporal da pesquisa e artigos duplicados. Vão ser excluídos com os filtros. E nos registros registros em triagem, vai ser o número final que vai resultar da utilização dos filtros. Após esse número, a gente vai passar para a triagem, que vai ser a análise mesmo, a leitura dos títulos, resumos e dos artigos na íntegra, cada um em uma fase de triagem diferente. Após tudo isso, a gente vai ver qual respondeu ou não à pergunta de pesquisa e os que não se adequaram, a gente vai excluir. No final disso tudo, a gente vai chegar ao número final de artigos, de trabalhos que a gente vai utilizar na revisão de escopo. Então, foi isso. Terminei a apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida ou a professora tiver alguma ponderação. Sim, muito bem. A apresentação foi sintética, né, foi objetiva e só alguns detalhes, né, como, por exemplo, a revisão com 2 revisores, né, que é importante colocar, e também a planilha com as variáveis que vai proporcionar o preenchimento, vai proporcionar a extração dos dados dos estudos selecionados e a colocação na planilha. Tá? É essa planilha que é o nosso instrumento de coleta de dados. Certo. Eu só não coloquei a planilha agora porque a gente não tem os artigos ainda, sabe? Certo, não, eu sei, mas é preciso cogitar, aliás, mencionar na metodologia. Tá. Que será usada uma planilha, que vai ser o instrumento da coleta de dados, a extração será feita a partir dos estudos selecionados, ou melhor, incluídos, e essa planilha conterá as seguintes variáveis, né? Aí você vai colocar ano, país de origem, autores, o período quando foi publicado, os objetivos. O número de pacientes que foram. foram. Então, a amostra, no caso for a amostra, qual o tamanho da amostra, quem são as pessoas incluídas, né? Quer dizer, são pessoas com deficiência auditiva, sensorial, intelectual. Então, é importante que você coloque todas essas variáveis na planilha do Excel. E aí, coloca também coloca técnica de coleta de dados, né, se foi entrevista, se foi revisão documental de prontuários, qual foi a técnica dos estudos selecionados, colocar principais resultados, conclusão, e como não vamos avaliar a qualidade metodológica do estudo, né, então a gente não vai colocar, podemos colocar até isso
essa questão do modelo do estudo, né? Porque o modelo do estudo também contribuiria para a avaliação metodológica dos estudos, porque o modelo do estudo também contribui para que seja feita uma avaliação em termos de força de evidência, né? De acordo com aquele delineamento do estudo. Então, é importante falar dessa planilha, as variáveis que serão pesquisadas, e dessa avaliação que vai ser, digamos assim, duplo cega, né, por 2 revisores. Certo? Certo. Carlos. Entendeu? Sim, sim. Pronto. E você já falou do prisma, né? Então, você já está até com uma estrutura, né? Então, veja a estrutura do fluxograma prisma, porque ele tem uma estrutura padrão, né? Então, Sim. seguir aquela estrutura padrão do fluxograma prisma. Eu gostaria de saber a opinião, se ficou clara a apresentação de Carlos, né, dos demais componentes aqui do nosso grupo de estudo. Ficou sim, professora. Bem Eu claro. achei que foi bem sucinta. A senhora complementou agora, né? Tem alguns termos, por exemplo, esse do prisma, eu ainda nunca tinha escutado, mas acho que depois que o projeto ficar pronto, né, vai dar para a gente dar uma lida e Carlos, a gente tira dúvida com ele qualquer coisa. Mas eu conheci também, tem algumas, como é que chama? Algumas plataformas, não é plataforma não, eu esqueci o nome agora. As bases, né? As bases de estudo, tinha umas que eu não conhecia, depois também vou atrás, mas acho que foi ótimo. Sim, e alguém mais gostaria de contribuir aqui na nossa discussão? Eu cheguei um Acho que pouquinho atrasado, professora, Sim, mas Júlio. deu. É Júlio? É Sim, Matheus, Matheus ali. mas ele foi bem conciso, assim, bem objetivo, né? Conseguiu abordar direitinho. Seria interessante para mim, né? Depois pegar o plano de trabalho dele para aprofundar e deixar, né? Cada um tem seu plano de trabalho, mas é interessante que todos saibam o andamento da pesquisa, né? Já que é uma Claro. pesquisa, né? Uma semana antes do ENIC, nós vamos fazer uma apresentação aqui conjunta. A gente estabelece o tempo, né, de acordo com o tempo de cada apresentação no ENIC, e cada um vai ter o tempo, eu não sei, são 10 minutos, né? 10 minutos. 10 minutos de apresentação, e cada um de vocês vai apresentar o resultado do seu trabalho. Né? Então, vamos marcar isso uma semana antes da apresentação, como um ensaio, né? Um ensaio dos trabalhos. E aí a gente vai também tentar fazer digamos assim, que haja uma coesão entre os vários planos, né? Então, até podemos, se ocorrer assim, no dia da apresentação, houver uma ordem lá estabelecida pela organização do ENIC, então a gente pode até pedir a mudança na ordem de apresentação para que haja uma maior coesão, quer dizer, a apresentação de um de vocês estando relacionada com a seguinte, certo? Alguém gostaria de contribuir também? Acho que uma coisa importante para todos nós podermos observar o desenvolvimento da pesquisa é a gente usar o nosso Drive, colocar a tabela do Excel lá. Eu já estou criando a minha, vou colocar lá no nosso Drive, inclusive, porque aí todos conseguem acessar todo o tempo, conseguem ver tudinho, eu acho isso interessante. Sim, exatamente. O Mário sempre é aqui o nosso assessor de logística e também dessa questão de registro e arquivo dos nossos dados, né? Bem,
Eu queria ressaltar a importância da CIF, né? Eu conversei com o Carlos essa semana e a gente discutiu alguns aspectos do projeto e também eu ressaltei a importância da classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde, né? Como uma ferramenta desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde e que tem o objetivo de descrever a saúde e o funcionamento, né? Então, está muito voltado para a funcionalidade, a capacidade funcional de uma pessoa, né, em todas as suas dimensões. Então, leva em conta não apenas as limitações decorrentes de uma deficiência, mas também os fatores ambientais e pessoais, né, que influenciam na sua participação na sociedade. E, no contexto de hospitais universitários, né, que aí esse é o nosso cenário, que o Carlos até chamou a atenção sobre isso, e íamos colocar nos descritores apenas CIF, né, pessoas com deficiência, os tipos de deficiência, mas aí a gente chegou à conclusão que era importante adicionar o cenário, porque pensávamos que a gente poderia, no momento em que fosse feita a seleção, a exclusão, a inclusão dos artigos resultantes da busca, a gente já poderia só incluir aqueles que estão nos critérios de inclusão que fossem realizados em hospitais universitários, né? Mas aí, Carlos disse que, em uma primeira busca, ele observou que o número de trabalhos era muito grande, e até agora, quando ele apresentou, eu vi que deve ter havido uma diminuição importante, não é, Carlos, do número de trabalhos. Tem na Medline, que é o maior, tem 200, cerca de 250. Né? Então, deve ter sido muito menor o número do que você encontrou na primeira busca, sem colocar o descritor de hospitais universitários. Né? Bem, então, a CIF permite essa avaliação abrangente, né, da funcionalidade da pessoa com deficiência, levando em conta esses aspectos, né, essas várias dimensões, né, e não só o aspecto biomédico. E isso possibilita uma compreensão mais completa das necessidades e capacidades individuais, né, ajudando, assim, na definição, né, de metas e no planejamento de intervenção adequadas para essas pessoas. E eu achei, assim, tem um lado, tudo, né, que a gente encontra obstáculos no caminho, como foi o obstáculo em relação à coleta de dados em campo, mas tudo acaba mostrando uma outra possibilidade com resultados importantes, né, resultados potencialmente importantes, porque eu sempre tive essa curiosidade, né, curiosidade acadêmica, né, científica, no sentido de saber se a CIF era aplicada na prática, né? Então, eu até comentei com o Carlos, quando a gente se reuniu, que várias vezes eu observei que em pessoas com deficiência, em laudos, só tem a CID, a CID-10. Não tem a classificação da CIF. Então, aí, assim, eu acho que o lado positivo dessa mudança de metodologia é também a gente ter uma ideia da aplicabilidade da CIF, né, para pessoas com deficiência, assim, na prática clínica e na prática de pesquisa. Bem, então, também a gente precisa, eu acho que é bom enfatizar isso na introdução, Carlos, que assim, que a CIF é importante também, não só no planejamento, mas no monitoramento do tratamento dessa pessoa. Mesmo que não seja um tratamento médico, mas que seja um tratamento em outras dimensões, né, psicossocial. Então, no contexto clínico, a CIF vai permitir estabelecer, né, metas terapêuticas mais claras
e personalizadas, né, ou seja, individualizando para aquele paciente, e considerando não só a redução das limitações, mas também a participação e a qualidade de vida dessa pessoa, né, com deficiência, porque também tem um foco muito grande na funcionalidade da pessoa, na capacidade funcional, e daí, né, que um dos principais aspectos da CIF é a participação, ou seja, a inclusão da pessoa com deficiência, né, no trabalho, nos estudos, ou seja, na sua vida social, né? Então, tem também, eu acho que você poderia enfatizar isso na sua introdução, tem também a importância da promoção da inclusão social, porque a CIF destaca a importância dos fatores ambientais na participação social das pessoas com deficiência, né? E a aplicação da CIF nos hospitais universitários pode contribuir para identificar, para modificar barreiras ambientais que dificultam a participação plena, né, a igualdade, a equidade, na verdade, de oportunidades para essas pessoas, né? E isso pode incluir questões que são relacionadas à acessibilidade física, atitudes sociais e políticas de inclusão. Então, aí veja que o plano de Maria Márcia e de Mateus também estão aí, né? Digamos assim, correlacionados com esse aspecto da CIF, que é a de promoção da inclusão social e avaliando aspectos, né, do ambiente. Então, esse não é Márcia? Sim, Márcia colocou aqui sim no chat. Então, também, eu acho que seria importante você enfatizar também na introdução, Carlos, que a CIF fornece assim uma terminologia, uma linguagem comum, né, e uma estrutura, digamos, conceitual mesmo, né, para descrever e como se diz, comparar, né, dados que estão relacionados à funcionalidade e à deficiência. Então, ao utilizar a CIF na pesquisa, né, os hospitais universitários podem contribuir para produzir evidências científicas, né, mais consistentes e permitindo avanço na compreensão desses desafios e necessidades das pessoas com deficiência. Né? Então, isso nós poderíamos observar no contexto do nosso hospital universitário. Mas, nesse caso, não foi possível, então a gente vai estar, né, revisando a literatura, né, científica, e esse estudo de revisão de escopo já vai, digamos, possibilitar depois, né, que no momento em que as enfermarias não estejam em reforma, como acontece agora, que a gente tenha mais possibilidades, né, de inclusão de pacientes, fazer esse estudo empírico, realizar em campo, né, e ainda mais com subsídios mais consistentes, porque a gente teve essa revisão de escopo. Bom, alguém falou da base sinal, né, eu não me lembro o que significa esse acrônimo, né? Mas eu sei que é uma base que é mais voltada para a enfermagem. E acho que essa não foi uma orientação minha, foi o próprio Carlos que fez essa escolha. Então, acho que foi muito bem escolhida e muito bem lembrada, né, a sinal, sabe, Carlos? Porque a enfermagem, eu acho que mais do que a medicina, está mais preocupada com a inclusão das pessoas com deficiência. Essa é a impressão que eu tenho, não é só impressão subjetiva, né? Eu também já li sobre isso. Então, também uma base de dados, né, importante para profissionais da área da saúde, né, especialmente na enfermagem e também nas disciplinas relacionadas, né? Então, a Sinal é amplamente utilizada para pesquisas acadêmicas também. Então, você teve dificuldades na Sinal, mas, assim, eu não entendi quais são concretamente essas dificuldades, Carlos. Que dificuldades você encontrou, principalmente?
Tá desligado, Carlos, o microfone. Desculpa. Foi só na operacionalização da base mesmo, sabe? Assim, da utilização dos filtros, dos descritores, porque lá tem uma coisa de escolher se você quer pesquisar por título, por resumo, por palavras no texto, é um negócio assim. Eu achei um pouco confuso, eu ainda vou pesquisar mais sobre. Agora, o microfone da senhora que está mudo, professora. Obrigada, Mário. Eu estava dizendo que esses aspectos que o Carlos mencionou, existem outras bases de dados, só que é, há um destaque maior na Sinal. Faz muito tempo que eu pesquisei na Sinal, né? Eu pesquisei na Sinal quando eu fazia parte do Núcleo de Estudos em Bioética do CCS, né? Então, eu passei um tempo como componente desse núcleo, e aí a maior parte era composta por enfermeiros. E aí a gente acabou entrando em contato com a Sinal, mas já faz um certo tempo, né? Mas, assim, a cobertura temática da Sinal, ela abrange, assim, uma ampla gama de tópicos relacionados à enfermagem, né? Então, em relação às palavras-chave de escritores, a Sinal, ela usa um sistema de indexação que facilita a recuperação de informações relevantes. Então, cada registro bibliográfico é indexado com palavras-chave e descritores padronizados. Certo, isso acontece em outras bases também, né? Mas, na Sinal, a recuperação desses dados eu acho mais acessível. E isso ajuda na busca, né, na organização dos documentos, né? Então, é possível pesquisar, né, utilizando termos específicos, mas, assim, com uma possibilidade de recuperação mais fácil. E tem, assim, tem esses recursos de uma pesquisa avançada, né, que esses recursos, eles refinam os resultados, e assim se obtém uma maior precisão, né? Isso também tem na Medline, tem na Lilacs, né? Mas, assim, ajuda a incluir, né, e combinar vários termos de pesquisa, utilizando os operadores booleanos, né, como a gente conhece, and, or not, e limita a pesquisa, né, por tipo de publicação, idioma, período de tempo. Isso também a gente encontra na Web of Science, né? Encontra também na Medline, em outros. Por isso que eu comentei que eu acho que essa dificuldade que você teve é porque talvez há um maior destaque, né, para esses aspectos que você colocou. E outra coisa, o acesso aos documentos completos, né? Então, é isso que eu estou falando da recuperação de dados, que embora a Sinal seja uma base de dados bibliográfica, ela fornece também acesso aos resumos dos artigos e, em muitos casos, tem os documentos completos, né? Isso vai permitir que a gente tenha informações mais detalhadas, né, sobre os estudos para uma leitura na íntegra, né? Também a Sinal tem uma atualização bem regular, né? É importante também ressaltar isso. Claro que o que eu estou dizendo, em outras bases também isso é possível, né? Mas, assim, eu estou tentando colocar que a Sinal não é uma base mais difícil e talvez haja um maior destaque a esses aspectos aí de filtro que você colocou, né? Mas, de qualquer forma, é importante que a gente se familiarize com as opções de pesquisa que tem disponíveis nessa base, né? Então, a gente precisa também pensar que se a gente tiver maiores dificuldades, a gente pode buscar orientação e suporte de bibliotecários, tá? Lá na Biblioteca Central, que normalmente está fechada, mas lá tem um serviço de apoio, né, ao usuário lá da biblioteca, que eu já utilizei, e tem bibliotecários que apoiam, que orientam, né? Então, eu acho que
bom, eu ouvi dizer que a biblioteca está prestes a abrir, a central, né? Mas também, se demorar, você pode buscar ajuda com outros bibliotecários, né? No CCM, eu acredito que, aliás, eu acredito não, né? No CCM nós temos uma bibliotecária, né? Não sei se já mudou, mas temos uma bibliotecária. Então, a bibliotecária está ali para ajudar também os alunos nesse sentido, tá? Então, eu acho que será um trabalho, assim, consistente, né? Eu acho que vai ser um trabalho que vai contribuir para o conhecimento, né, em relação à CIF, e eu não sei se você achou, porque eu ainda não fiz a minha busca, né, como segunda revisora, mas eu não sei, Carlos, se você achou revisão. Você encontrou revisão, principalmente na Web of Science, né, que tem muitas revisões. Você achou alguma revisão com esse objetivo sobre a aplicabilidade da CIF para pessoas com deficiência em hospitais universitários? Achei sim. Sim? Bom, então, é um aspecto importante, né? Então, é bom até você separe esses, porque a gente pode também buscar subsídios nessas revisões também, né? Ver qual o objetivo das revisões, se foi o mesmo do nosso, se não foi. Quando formos discutir os resultados, né, no relatório, a gente também pode comparar com os resultados dessas outras pesquisas de revisão que tem publicadas, e a gente compara, mas estabelecendo as diferenças que existem entre uma revisão e outra, porque eu acredito que os procedimentos, né, a estratégia de busca, os objetivos não são exatamente os mesmos, né? Então, deve ter algumas diferenças. Certo? Então, estamos às 19h39, foi bastante, assim, fluida a reunião, eu acho que é o nosso recorde, né, de tempo em apresentação, mas, assim, eu gostaria, Carlos, que você complementasse essa parte da introdução, né, colocasse mais ênfase na pergunta da pesquisa, porque a partir da pergunta da pesquisa é que decorre toda a metodologia, e também, sim, eu gostei muito, como eu já disse no início, do layout aí do PowerPoint que você escolheu, assim, achei bem sóbrio, né, elegante, mas, assim, eu gostaria que você pudesse dar um contraste maior. Então, aqui onde tem, por exemplo, você está aqui no título, então, que fosse possível colocar em negrito, aumentar a fonte, para ficar um pouco mais destacado. E aí tem alguns outros slides, né, em que a fonte eu acho que está pequena, você poderia aumentar a fonte, né, fica melhor para essa parte de apresentação também é avaliada no ENIC, né, a apresentação clara, e a apresentação clara ela começa a partir, né, do layout da própria apresentação, mas, de qualquer forma, eu gostei muito do layout, né, que você escolheu para a apresentação. E aí você já tem essa apresentação, a partir desta apresentação, que já está aí iniciada, né, até metodologia, você pode usar a mesma apresentação para apresentar no ENIC. Então, você já está trabalhando, antecipando a elaboração da apresentação, certo? E, além disso, a gente vai ter o ensaio, né, na semana anterior ao ENIC, e aí a gente vai discutir alguns pontos. Eu queria que cada um participasse com comentários, né, com observações a respeito da apresentação do colega aqui, na nossa reunião de ensaio, e que isso aprimora, isso ajuda, né, o apresentador a fazer ajustes na sua apresentação. Então, não sou só eu que vou comentar, né, mas também os seus colegas aqui do nosso grupo. E o que é que eu diria mais, que gostaria de dizer mais? Acho que é isso, né? Sim, eu encontrei só um erro gramatical, que talvez tenha sido digitação, né? Onde tem critérios de exclusão, aí você colocou o A, né, sem o H, né? Então, isso é muito comum, né? Às vezes, na pressa que a gente tem,
Por isso que sempre a gente precisa revisar as apresentações, revisar os relatórios, porque muitas vezes na pressa a gente vai cometendo alguns erros, né, e não percebe, né? Então, quando você relê, você vai perceber essas incorreções, né? Então, eu só observei essa incorreção nesse item que dos critérios de exclusão, certo? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Bem, então, sendo assim, né, às 19h42, nós podemos encerrar nossa reunião. Carlos, à medida que você for tendo dúvidas, você pode, digamos, ou marcar uma reunião intermediária, né, entre as reuniões de apresentação, ou a gente pode comentar pelo próprio WhatsApp, ou então se encontrar lá no CCM, né, em horários em que a gente tenha em comum, né, disponível para a gente falar sobre algumas dúvidas. E depois, eu não sei se você já mandou agora a alteração que tem nos descritores, me envie para que eu possa fazer a minha busca com os mesmos descritores, né? E as bases que eu vi agora que você adicionou a sinal, né? Que não estava inicialmente, eu achei que foi uma boa iniciativa. E, sim, vamos agora só falar do cronograma da nossa próxima reunião. Eu vou agora apenas encerrar aqui a gravação para a gente poder. Então, até a nossa próxima reunião. Agradeço a atenção e a participação de todos. Tchau, professora. Obrigado.